Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou estar ensinando a você como começar de maneira correta, seja em qual mercado for, índice, forex, criptomoedas, não importa. São conselhos, regras que eu gostaria de ter ouvido quando iniciei nessa jornada. Eu vou estar mostrando aqui para vocês de como vocês vão crescer uma conta pequena, como vocês vão começar com o pé direito, né? Bom, vamos lá. A gente sabe que o mercado ele não é apenas técnica, ou seja, não é apenas uma estratégia. Porque se não fosse uma estratégia comum, você, mano, estudava, mano, você ficava rico, tranquilinho, e não é assim que funciona, né? Se fosse, senão, do contrário, seria uma atividade normal, uma profissão normal. E não é. É uma das profissões mais difíceis do mercado, mano. Porque não envolve apenas a parte operacional, a parte técnica, que é coisa, entre aspas, teoricamente mais fácil. A parte mais difícil que a gente chama é a comportamental, é um composto, né? Porque quanto mais você estuda no mercado, mais você leva a pau. E quanto mais você... Fica até estranho isso, né? Mas quanto mais você estuda no mercado, mais o mercado bate em você. Então, quando você começa a entender que o mercado ele é mais em relação contra você mesmo, em relação à sua ganância, ao seu medo, à sua raiva, né? Porque o mercado nada mais é, o dinheiro ele é muito emocional. Quando você está ganhando, né, você fica eufórico, feliz, né, alegre. Já que quando o mercado está em queda, já vem aquele sentimento de tristeza, angústia, medo. E o mercado ele é totalmente parcial, parceiro. Ele está cagando e andando para você, ele está lá para fazer a movimentação dele, né? Então por isso que a gente tem que tirar essa parte em relação da emoção. E por isso que é tão difícil, porque nós somos seres emocionais. E lidar com dinheiro não é uma tarefa muito simples, muito fácil. Né? Lidar com os outros, vencer os outros já é difícil, mas lidar com as nossas inseguranças, medos, confiança, raiva, cara, é muito mais difícil, né, mano? Então, o mercado, eu falo pra vocês, ele é muito comportamental. É claro que você tem que ter um operacional muito bom, que te dê um risco-retorno, que realmente você tenha confiança, né? Porque quando você vai ganhar, fala, mano, isso aqui funciona realmente de fato, né? Então, quanto mais limpo for o seu operacional, ou seja, quanto menos poluído, menos indicador, mano, mais clareza você vai ter para tomar uma decisão, seja de compra ou de venda, objetividade, não ficar florindo o gráfico, né? Então, é claro que não estou falando que indicador ele não funciona, muito pelo contrário, o indicador, como o próprio nome ele já diz, ele indica, ele auxilia, né? Ele confirma uma entrada, seja de compra ou de venda, né? Mas o mais importante também, a gente não esquecer também que é importante você ter um GR, um gerenciamento de risco. Você focar muito bem nisso, né? E eu vou estar ensinando para você no final desse vídeo de como você vai estar crescendo uma conta pequena. Cara, mano, se liga, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você. Então uma coisa que você tem que focar muito é o GR, mano. Você ser disciplinado em relação a isso. O quanto você pode perder no dia. A questão do mercado não é o quanto você pode ganhar, e sim o quanto você pode perder diante daquela conta que você tem, né? Não importa qual conta que você esteja operando. Claro que quanto menos dinheiro você tem, mais risco você vai correr, porém, entretanto, quanto mais risco, maior o retorno. Então, é você procurar um trade congruente que tenha a probabilidade sempre ao seu favor, de um risco-retorno, às vezes de 1 para 5, 1 para 10, 1 para 15, que eu vou estar ensinando para vocês. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, você arrisca, sei lá, R$ 20 por operação para você ganhar 200, 300, ou seja, muito mais daquilo que você está disposto a perder. Porque um trade que você faz, você acaba recuperando tudo aquilo que você já perdeu. Então eu vou estar passando aqui algumas regras que são fundamentais antes da gente aprofundar bastante nesse assunto, tanto na parte técnica, né, que eu vou abordar um pouquinho, e também na parte de GR. Então fica aí, então bora lá, sem enrolação, sem mimimi. Bom, uma das regras acho que mais importantes do mercado não é ganhar dinheiro, tá? Esquece ganhar dinheiro, não fique pensando nisso, mas sim em fazer a coisa bem feita, fazer acontecer. Operar para operar bem, que dinheiro é consequência. Assim como qualquer atividade ou profissão na sua vida que você exerça, seja desde professor até mesmo um médico, né? Por exemplo, um neurocirurgião. Cara, você acha que ele fica pensando em relação quando ele está fazendo aquela cirurgia? Nossa, abriu a cabeça da pessoa, vamos lá, o neurocirurgião. Cara, mano, o cara tá lá, abriu a cabeça da pessoa. Mano, você acha que ele tá pensando na grana, velho? Você acha que ele está pensando no dinheiro? Você acha que ele está pensando assim, mano, com esse dinheiro aqui, com esses 30, 50 mil, eu vou lá em Bahamas, Miami, Orlando? Claro que não, mano. Ele está lá tentando dar o melhor dele, preocupado com corte, com bisturi, fazer aquela cirurgia, aquela operação da melhor maneira possível. De igual forma, você tem que fazer isso.
né? Você não tem controle sobre o mercado, mas você tem controle sobre uma coisa. Você tem controle sobre o seu comportamento, sobre o seu operacional, sobre o seu GR, o quanto você vai arriscar, onde é o stop, onde é o alvo. Isso é operar bem, entendeu? Então são coisas que você tem que se questionar e se perguntar. Eu sei onde é o stop, eu sei onde é o alvo, está dentro do meu plano de trade, né? Ou seja, eu opero exatamente sempre assim, né? Lei da repetição, quanto mais você executa, exerce a mesma função, atividade, comportamento, melhor você fica nisso. E no mercado também não seria diferente. Então opere sempre a mesma coisa, não fique procurando pelo em ovo, operação onde não existe, tá? E uma das principais, né, também, que a gente não pode esquecer, que também está relacionado ao GR, mano, proteja o seu capital. Tá? Proteja o seu capital ferozmente. Vejo muitas pessoas, sei lá, vendendo carro, casa ou pegando FGTS e, mano, operando sem ter recurso ou uma base sólida de conhecimento, né? Você só tem medo, velho, por aquilo que você não sabe. Se você sabe onde você tá pisando, meu irmão, mano, você tem muito mais confiança em você do que qualquer outra pessoa. Eu tenho certeza, quando você começou a dirigir, mano, lá você ficava lá com o pezinho na embreagem, o carro ficava morrendo. Mas você morria de medo de pegar a pista ou viajar. Hoje eu tenho certeza que se realmente você sabe dirigir, você tem muito mais confiança em você do que os outros. Mas você tem o risco do acidente, mas você fica pensando no acidente? Claro que não, porque você tem confiança em você. Mas se você não está isento de um acidente, pode acontecer, mas a probabilidade ela é mínima, desde que você esteja fazendo as coisas de maneira correta, dirigindo sóbrio, né, com cinto de segurança, fazendo aquilo que tem que ser feito, entende? Então é claro que é importante você sim investir muito mais em você, no seu conhecimento, aí sim você tem base realmente para saber o que você está fazendo, entende? Do contrário, meu irmão, você vai ficar com medo, na dúvida, é para comprar, é para vender? Então uma coisa é proteja o seu capital ferozmente, irmão, tá? Seja ali tendo você um gerenciamento, um stop loss, ou seja, um limite de perca por dia ou de operações, por exemplo, hoje eu vou fazer uma operação por dia. Ou só vou aceitar perder, sei lá, diante daquilo que você está disposto, né? 2% da minha conta, 3% da minha conta. E seja fiel a isso. Divide o quanto você pode perder no dia em 2, 3 entradas, sendo o mais sniper possível, tá ligado? E uma terceira regra que a gente tem, todo mundo tem, mano, se tá dentro do seu operacional, o bagulho deu entrada, não hesite, velho. Se tá dentro dos conformes, com a probabilidade de tudo a seu favor, seja na ponta da compra ou na ponta da venda, não hesite. Age imediatamente quando o seu trade system, o seu operacional mandar, né? Então por isso que é importante também você operar em times maiores. Porque você tira o zoom do gráfico, você analisa o contexto, aí se diminui o tempo gráfico, você pode sim operar em times menores, seja M1, M2, M5, mas desde que você esteja analisando a macro tendência, porque muitas vezes é apenas a correção de um tempo gráfico muito maior. Então você pode levar alvos, entradas, sim, quando um time aciona a compra ou a venda, levando em alvos maiores, H1, H4, diário, porque tudo apontando para a mesma direção, porque os rios correm para o mar, né? Então é sempre você analisar a floresta e não uma árvore na sua frente. Então por isso que é importante você sempre analisar tempos gráficos maiores. Então se você está tomando muito loss, eu sempre sugiro, mano, aumenta o tempo gráfico. Se está em M1, vai para M5, M15, H1 e assim sucessivamente, tá? Porque a partir do momento que você aumenta o tempo gráfico, você diminui já as operações, logo você já diminui o loss e você analisa o contexto, você tem uma visão sistêmica do que está acontecendo com o preço, beleza? E uma quarta regra é, pior do que estar errado é continuar errando, né? Einstein diz assim, insanidade é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Irmão, se você sabe onde você está errando e você não muda, como que você vai ter resultados diferentes? Então você precisa saber onde você está errando, anotar as operações, onde você comprou, qual ativo você comprou, por que você comprou, como que você estava se sentindo, fazer um diário de trade, anotar os seus erros, porque senão como que você vai evoluir, como que você vai progredir se você não sabe onde você está errando, mano? Então são coisas meio óbvias, mas eu tenho certeza que só o fato de você estar seguindo isso, eu tenho certeza que a sua taxa de assertividade vai melhorar e muito, né? E a quinta regra, mano, se você está confuso, se não tá claro para você onde você vai comprar, onde você vai vender, e se não está dentro do seu operacional, irmão, regra número 2, proteja o seu operacional, não opere, né? Não operar também é operar, irmão. Você não tem que operar o dia todo não, quem opera o dia todo é médico, velho. Só se realmente tiver uma grande oportunidade, as melhores oportunidades que eu vou estar ensinando para você agora, né? Chega agora de teoria, bora para prática, tá?
E também aqui, disciplina, paciência, confiança. É um jogo de longo prazo, sempre mire o longo prazo. Final do mês, né? Um dia ruim não define você, não vai definir você. Todo mundo passa por um dia ruim. Tomou 1, 2, 3 doses, beleza. Pare, reveja se é emocional, se é GR, se é operacional. Estude a você mesmo, onde você está errando. Mas peraí, você precisa voltar, né, irmão? Você precisa saber onde você está errando, né? Então, a melhor maneira para você evoluir, o melhor livro da análise técnica, né, que existe no mercado de price action, mano, é o seu diário, velho. É as suas anotações. Não existe livro melhor do que isso. Pegar um caderno, um diário e anotar tudo ali, velho. Você tem que ser sistêmico. Você tem que ser calculado frio, mano. Você tem que saber ser metódico, tá ligado? Senão não funciona, mano. Você tem que ser metódico, velho. Você tem que ser metódico, principalmente no mercado. Porque é uma das profissões mais difíceis que tem, velho. Porque, como eu falei, não é só técnica, é comportamental, né? É GR, envolve muita coisa, exige muita disciplina de sempre fazer a mesma coisa, não sair do plano, né? Não adianta nada você criar as regras e fugir das regras, já era, irmão. Então, primeira coisa, você tem um plano de trade, né? Você segue um diário de trade, são coisas que são básicas, mas muitas pessoas erram no básico, tá ligado? Aí Felipe, eu tô tomando muito loss, você faz diário de trade? Não faço. Porra, eu já sei onde tá o seu erro, mano. Tá ligado? Então isso aqui, mano, é a base, né? Pra você construir uma casa, o que tem que ter? Alicerce. É o básico, irmão. É o básico do básico, tá ligado? E muitas pessoas acabam pecando nisso aqui. Então o que eu tô falando pra vocês, pode ser simples, mas eu tenho certeza de que se você fazer o básico bem feito, arroz com feijão, mano, dá resultado. Tá ligado? Então, bora pra prática. Agora, como que a gente vai crescer, como a gente vai operar uma conta pequena, né? Bom, a gente sempre sabe, aquilo que eu estou ensinando para vocês aqui, um pouquinho do Smart Money e tudo mais, em relação ao operacional, que é coisa mais simples, entre aspas. É claro que existe muito mais coisa, mas eu tento ser o mais sucinto, didático, objetivo, né? E o que a gente vai fazer? A gente sempre, como eu falei para vocês, a gente sempre vai começar de um tempo gráfico maior para o menor, né? Isso pode ser desde o semanal, tá? Semanal, passando pelo diário, diário passando pelo H4, o H4 depois para H1, o M15 que seja. Do M15 a gente vai acionando ali em times menores, M5, M2, tá? Então eu posso entrar em operações em times menores, mas é isso que eu esteja analisando o contexto geral, da onde que o preço está vindo e tudo mais, tá? Bom, dito isso, o que a gente observa aqui? Observa, né? Qual que é o contexto aqui do ativo? Mano, a gente não tem dúvida que o preço está em tendência de alta, né? O preço está fazendo topos e fundos ascendentes no tempo gráfico maior, né? Então, o flow ele é totalmente de alta, beleza? Aquilo que a gente já abordou um pouquinho, né? Onde a gente tem liquidez, né? Em fundos iguais, topos iguais. E é importante a gente sempre pensar da seguinte forma, né? Onde eu tenho regiões de demanda, né? Onde que o preço ele pode vir buscar, né? Se eu tenho gaps para trás, uma região de demanda, onde dá uma possível compra. Então, se eu estou no gráfico diário, eu sei que ali meu POI, né, o meu ponto de interesse, eu sei que o preço ele vai sentir uma pressão, isso do time gráfico maior, semanal, diário, H4, né? Eu sei que o meu POI, meu ponto de interesse, caso o preço ele chegue nessa região, ele vai sentir uma pressão contrária do movimento, né? Sabendo disso, o que a gente espera quando o preço ele chega nessa região? Que ele sinta uma pressão contrária, o preço ele caiu, né, bem forte, bem brusco, em linha reta praticamente, liquidando todo mundo que estava comprado nesses fundos aqui, ó, fundos iguais, né? Você tinha muita liquidez e é como se fosse um imã realmente para o mercado. Sabendo desse contexto, irmão, e que você está num flow de alta, enquanto não perde esse fundo, você acredita realmente que o preço ele vai seguir a sua tendência, né? O movimento. Toda tendência ela é válida até ser rompida. Isso é uma das regras da análise técnica, né? E operar a favor da tendência. Por que, Filipão? Porque a tendência, irmão, ela é sua amiga, né? Ela é seu parceiro. Então, já que a gente está num flow de alta, qual que é a prioridade que a gente dá? Por compras, né? Em regiões de demanda, no tempo gráfico maior, tá bom? Bom, dito isto, sabendo que esse aqui é meu ponto de interesse, o que eu vou baixar? Eu vou filtrar melhor essa região, né? Então, por exemplo, se eu estou no diário lá, se eu estava operando no diário, então, já que eu estou uma conta pequena, o que a gente espera, né? A gente espera que o preço ele sinta uma reação
nessa zona. Então imagine eu estou operando com uma conta pequena aqui, fazendo uma compra com stop abaixo desse fundo, que é abaixo atrás do meu bloco de ordens, né? Mas fica um trade muito desproporcional, né? Então o ideal é a gente sempre procurar trades tipo 3 para 1 no mínimo, 3 para 1, 4 para 1 no mínimo, né? Até mais, às vezes você tem o Smart Money te possibilita fazer trades às vezes de 1 para 10, 1 para 15, 1 para 20, se você pega realmente onde é realmente a tendência predominante, né? Então por isso que é importante você analisar o contexto. Então como eu estou aqui no gráfico diário, como a gente vai crescer uma conta pequena? Então imagine aqui, Filipão, eu estou com um trade aqui já bolado, ó. Meu alvo, né? Tem que ser aqui pelo menos, como eu falei, 2, 3 vezes, mas só que não fica congruente aqui, né? Aqui já fica um stop muito caro, tá vendo? 8%, velho, 8%. Já fica um stop muito caro. Stop legal ali seria de 1, 1,5 no máximo, né? Às vezes até 2, dependendo do contexto e da probabilidade. Então, quando o stop é muito caro, você diminui totalmente a mão, né? Agora, se for um trade que está com a probabilidade a favor, às vezes dá para você aumentar a mão, mas isso seria um assunto para uma outra aula. Mas sabendo aqui, se eu estou operando um trade pelo menos de 2 para 1, se o meu stop é de 9%, qual que seria o dobro de 9, Felipão? Ou seja, se eu estou arriscando 20 reais aqui, vamos supor, para ficar mais proporcional, tá ligado? Vamos supor que eu esteja arriscando 20 reais, qual que seria o dobro de 20? Opa, 40. Então, no mínimo, eu tenho que buscar 2 vezes. Mas, como eu falei, o Smart Money te possibilita de buscar até mais. 3, 4 para 1 no mínimo, né? Com um trade bom ao seu favor. Então, sabendo disso, o que a gente faz? A gente diminui o tempo gráfico, irmão, né? Olha só que interessante, a gente vai diminuindo, a gente vai refinando essa região em times menores, tá ligado? Em relação a um bloco de ordem. E o seu stop vai ficando cada vez mais barato. Quando você diminui, você sabe onde é o seu POI. Só que para isso precisa esperar um choque, um change of character, né? Porque se eu estou num tempo gráfico menor, e eu sei que essa região toda é uma região de OB, qual que seria o meu alvo? O meu alvo seria lá do diário, né? Procurar um imbalance, ou mesmo uma ordem block lá em cima, tá? Que seria essa aqui. Então o seu trade fica um trade congruente. Totalmente congruente, né? Se você está esperando um choque, um change of character, ou seja, opa, teve a ruptura, né? Opa, onde seria um trade congruente, esperando a ruptura de uma máxima, né? Opa, você já tem trades pegando a favor do movimento. Então, olha o risco retorno de uma operação. Quando você pega um trade mais interessante, esperando a ruptura de uma máxima, você pega uma ordem block, mano, é um trade praticamente aí, ó, de 1 para 50. Não tem limites. Quando realmente você sabe onde é a sua região. Você está levando a operação com o alvo do diário H4, mas você está fazendo uma operação no intra. Aí o stop fica mais congruente. Entende? Então assim você consegue pegar trades bons. E não queira pegar vários trades. Às vezes pega um trade. Faça uma análise. Bem feita. Não é quantidade, galera. É qualidade. De qualquer forma, qualquer ativo que você esteja operando, desde o Bitcoin até SP500 ou EURUSD ou qualquer altcoin que seja, procure um risco-retorno favorável. Aqui você está arriscando praticamente 2 para 50, isso sem alavancagem, tá ligado? Então olha como você vai estar crescendo, entende? Então sempre operar bem e claro, com as probabilidades ao seu favor, entende? Então você analisa ali no gráfico diário H4 e você faz entradas no intra, né, ali em 1 hora, ou mesmo em M15, ou M30 que seja, às vezes eu também analiso em M30, aí seria um assunto para outra hora como você vai entrar na tendência, e procurar gaps ou regiões de OB interessantes de um tempo gráfico legal, de um tempo gráfico ali maior, né, para você pegar totalmente esse movimento, ou talvez no mínimo até o próximo topo. Aí já é um trade ali de 2 para... praticamente um trade ali até de 1 para 10, 2 para 10, 1 para 8 que seja. Então a conta já começa a fechar. Você entende? Você tem você tem pouco capital, uma conta pequena, mas você está arriscando o mínimo para ganhar muito, muito. 1 para 5, 1 para 7, 1 para 10. Então você sempre procura alvos maiores, né? Por exemplo, aqui, ó. Dar o exemplo, pode ser, eu estava analisando aqui já ontem a Phantom, né? Fiz até essa análise da Phantom, tá interessante aqui, deixa eu ver se tá, olha só. Bom, vamos lá.
o que aconteceu aqui, ó, só pra gente captar. Vou começar aqui do diário, tá? Fanta fica até mais interessante, ó. Isso eu gosto muito, galera. Olha só, mesma coisa, mesmo conceito, mano. Ó, POI do diário, certo? Deixou um puta de uma rejeição, um martelo já nessa região. Falei, cara, quando você vê lateralidade em determinada região, o preço tem uma probabilidade maior de reverter. Porque quando você está na tendência, você vê barras contínuas. Quando você tem uma possível reversão de tendência, as barras elas vão ficar se amontoando. Então, se eu for um tempo gráfico menor, bem provável que nessa região, dessa máxima até essa mínima, o preço ficou totalmente lateral. Então, você já tem uma possível reação de preço. Então, já sabendo disso, que o preço poderia já esticar até uma OB que seja, até uma OB do gráfico de H4, porque estou trabalhando dentro desse topo e dentro desse fundo, certo? Aqui eu tenho uma OB. Onde seria o meu risco retorno? Aí você já vai em tempo gráfico menor. O que você está esperando aqui? O preço ele já virou, né? Aqui ele já virou, já rompeu o topo. Ah, Filipão, como assim? Ele já fez uma mudança de caráter? Já tem um vídeo sobre isso, né? Do Smart Money, Change of Character. Opa, teve a ruptura. E o que acontece nisso aqui? Movimento interno, né? Tudo que acontece dentro desse fundo e dentro desse topo, né? É um movimento corretivo, porque agora qual que é o flow? Aqui o flow é de alto, porque acabou superando essa máxima, né? Aí o preço vem, mitiga essa região de OB, onde fixou o stop? Abaixo dessa mínima. É com o objetivo de buscar lá em cima. Tá ligado? Porque o preço ele já virou, olha só, aí fica um trade totalmente congruente. E dentro desse POI, que é do POI do diário, você tem uma OB, que seria esse cara aqui. Esse fundo gerou esse topo. Logo, se esse fundo cumpriu o papel dele, que eu expliquei o que seria um topo forte e um topo fraco, ou vice-versa, um fundo forte ou um fundo fraco, o que seria um fundo forte? O fundo tem o papel de romper o último topo. E esse fundo cumpriu com a missão dele, que é romper o topo, tá ligado? Logo, se aqui esse fundo gerou esse topo, aqui é uma região de demanda, que esse cara impulsionou esse topo. Logo, você tem uma região de demanda. E onde fica o seu stop? Abaixo dessa região, que fica um stop totalmente congruente com alvo. Alvo no mínimo na máxima, ou mesmo levar naquela região que eu falei para vocês. Um trade praticamente de 2 para 30. E essa análise eu mandei lá no meu canal Telegram, lá no grupo VIP também. Entendeu? Você tem o risco, o retorno a seu favor, a probabilidade a seu favor, porque se o mercado ele realmente entra em tendência, porque qual que é o flow? O flow agora é de alto, eu estou trabalhando dentro desse fundo e dentro desse topo, dentro desse swing low, né? Ou seja, desse fundo mais baixo até esse fundo mais alto. Mas a minha narrativa aqui, ela é de baixa, então todo esse movimento que acontece é um movimento que a gente estava esperando, que é um movimento corretivo, um movimento de pullback, mas você tem um trade totalmente ao seu favor. Entendeste? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Foi um vídeo um pouquinho longo, foi quase uma aula aí, mas eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Comente aqui, tamo junto, forte abraço e é nóis, opera para operar bem.